por gentileza, Marcos capítulo de número 10. O Evangelho de Jesus a qual Marcos escreveu, capítulo 10, versículo 13 até o 16. Desde já eu quero expressar a minha gratidão, primeiramente ao Senhor Deus, por ter nos trazido até aqui em paz. E louvar a Deus também pela vida do pastor Tiago, pastor dessa igreja. O pastor Tiago, eu não tenho muita afinidade com ele, assim nós não temos uma afinidade grande, mas já vi ele pregar, já pregou em Alta Floresta, Deus usou ele poderosamente. Tenho uma consideração muito grande, pastor, pela vossa pessoa, ainda que às vezes o senhor não me conheça direito, mas uma consideração muito grande. Conheço muito, congreguei com o filho do pastor Francisco de Castro, Gesenielso, sempre ele fala, sempre bem da vossa pessoa, e eu louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando o seu ministério, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, para a glória de Deus. Expressar a minha gratidão também pelo irmão Leuri, também Diácono também Wagner, nos convidou a nós estarmos aqui, todo o corpo de obreiro desta igreja. Só Deus para poder recompensar a cada um dos irmãos. Marcos capítulo 10, versículo de número 13. Também a família aí do irmão Wagner, da sua esposa, também do irmão Leuri, esposa que tem ajudado muito, a sua filha. Só Deus para poder recompensar a cada um dos irmãos. Quem achou, diga amém. Amém. Capítulo 10, verso 13 de Marcos, que diz assim: E trazia as crianças para que ele tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-a nos seus braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou. Amém? Estivemos pregando esses 2 dias, 3 hoje. Primeiro dia nós pregamos sobre o tema, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Contra essas coisas não há lei. Onde nós falamos sobre a vida de Esther. E hoje eu quero falar nesse texto, onde Jesus abençoou as crianças. Um trabalho de criança, às vezes é um trabalho por muitos, às vezes até sem muita relevância, sem muita importância. Mas a Bíblia mostra que Jesus ele deu uma importância muito grande para a criança. Jesus ele por várias vezes ele frisou sobre criança. Porque o texto bíblico que eu li, ele mostra que Jesus ele ama a criança. Note que a Bíblia está dizendo que as crianças eram trazidas até Jesus, porque havia o costume de os rabinos, de os mestres da época, de impor as mãos sobre as crianças, para que as mesmas pudessem ser abençoadas. E a Bíblia mostra que então essas crianças foram trazidas até Jesus, para que Jesus pudesse abençoá-las. Mostrando o quê? Que Jesus ele se interessa por criança, que Jesus ele tem interesse em abençoar a vida da criança. E por várias vezes você vai ver Jesus usando a criança para nos ensinar verdades importantíssimas. Lembra lá da ocasião quando os discípulos estavam querendo ser um maior do que o outro? Jesus pegou uma criança e colocou a criança no meio e mostrou ali que quem quisesse ser grande tinha que se tornar como uma criança. E realmente a criança, irmãos, ela ensina muitas coisas para nós. Muitas coisas para nós. Mas antes de eu falar um pouquinho da importância da criança, é do conhecimento dos irmãos, que o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas. Esses primeiros dias que eu estive aqui pregando, eu usei muito, às vezes falando da história de um personagem bíblico. Eu usei muito a fantasia, vestindo a criança como personagem da Bíblia. Eu usei pouco brinquedo, mas eu quero mostrar através dos brinquedos como é grande o nosso Deus, como esse Deus ele é tremendo. A Bíblia mostra que esse Deus ele criou todas as coisas. Tanto é que lá no Salmo 24 a Bíblia diz, o salmista dizendo: do Senhor é a terra, a Bíblia diz, e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. E quando olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus,
nós vemos realmente que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, até mesmo das estrelas. Se você ler o Salmo 147, no versículo 4 e 5 por ali, você vai encontrar a Bíblia dizendo que Deus, Ele criou as estrelas. Isaías diz que Ele criou, depois o salmista diz que Ele chama todas as estrelas pelo seu nome. Olha bem, e nenhuma falta ao chamado de Deus. Diferente às vezes do homem e da mulher.